Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Na semana passada falamos um pouco sobre a situação do Irã. Lamentamos as mortes, os desaparecimentos de cidadãos e conhecemos um pouco dos problemas que, tal como os demais iranianos, também os cristãos de lá passam pelos mesmos problemas. Podemos, ao ouvir esses relatos, sermos levados a crer que este problema com os cristãos, que está acontecendo agora, restringem-se a este momento pelo qual o país passa, de uma grande instabilidade política, econômica, social, e que esta perseguição seja fruto deste quadro caótico pelo qual passa o Irã. Mas longe disto, eu quero compartilhar com vocês hoje, além de mais uma notícia recente sobre o Irã que saiu no site do Portas Abertas, compartilhar também um relato do irmão André, que é o fundador do site Portas Abertas, dessa organização chamada Portas Abertas, onde ele conta em um livro de uma experiência que ele teve no Irã logo após a Revolução Islâmica. Esse livro foi publicado, creio que aqui no Brasil, pela primeira vez em 1998, ou seja, alguns anos após, praticamente 10 anos após a Revolução, 20 anos após a Revolução. Mas ele conta histórias que se passaram alguns anos após a Revolução Islâmica. O nome desse livro é Desafiando os Limites da Fé. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, meus amigos, então primeiramente vamos ver a notícia que saiu no site do Portas Abertas. Como vocês podem ver, ela é de 31 de janeiro de 2026. Ou seja, sábado passado, né? Domingo foi dia 1º de fevereiro. Essa notícia foi publicada no sábado, dia 31 de janeiro de 2026. E diz que internet no Irã é restabelecida e expõe crise sem precedentes. Entenda como a instabilidade no Irã afeta os cristãos perseguidos. Daí tem uma foto, né, representativa, né, e o subtítulo, a foto lá: o Irã vive a repressão mais letal desde 1979, que foi o ano da Revolução Islâmica. A repressão mais letal desde 1979, segundo parceiros da Portas Abertas. Saiba como estão os cristãos no 10º país da lista mundial da perseguição de 2026. O Portas Abertas, acho que a maioria de vocês saibam, publica todo ano uma lista dos países onde há maior perseguição aos cristãos. E já saiu a lista de 2026. Provavelmente num dos próximos vídeos eu vá abordar esse assunto, né? Mas então nessa edição de 2026, o Irã está como o 10º país que mais persegue cristãos. E diz lá a matéria: o Irã vive a repressão mais letal desde 1979, segundo parceiros locais da Portas Abertas. Após quase 2 semanas de apagão total da internet, parte da conectividade foi restabelecida, mas em vez de alívio, trouxe choque. Relatórios indicam que mais de 36.500 pessoas foram mortas desde o início dos protestos, enquanto outras fontes, como a agência de notícias ARNA, não sei como pronuncia isso, estimam cerca de 23.000 mortes. Em ambos os casos, a escalada da violência é alarmante no país, que é o 10º na lista mundial da perseguição 2026. Vídeos expõem situação crítica no Irã. Com a circulação de vídeos, imagens e depoimentos, constatou-se que a situação era pior do que se temia no Irã.
Esses são alguns dos incidentes relatados por contatos locais nas últimas semanas. Retirada à força de feridos e mortos de hospitais. Nós falamos um pouco a respeito disso no vídeo passado. Remoção de pacientes de leitos para serem trancados em necrotérios. Isso não tinha ouvido falar, mas está aqui no site do Portas Abertas. Silenciamento de gritos de feridos ao longo da noite. Precisa ver como é que eles estão silenciando, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Outra, execuções secretas. Prisões sem acesso a advogados. Vigilância intensa e ameaças a quem tenta compartilhar informações. Por que esses regimes despóticos assim têm tanto medo de informação, né? Não, eles não estão fazendo tudo certo, não é o correto, não é fazer? Então qual é o problema de divulgar se aquilo é para o bem-estar de todos, se é para a segurança tal, mas não, eles não querem que conte. Estranho isso, né? Obviamente eu estou sendo irônico, né? Continuando, ele diz, uma cristã iraniana se trancou em casa por medo. Ela não dorme, está traumatizada e não para de chorar. Aspas para ela, eu gostaria que pudéssemos orar por telefone. Fecha aspas, nem por telefone, hein? Ela compartilhou baixinho em uma ligação. Ela disse que ela gostaria que pudéssemos orar por telefone e ela compartilhou isso baixinho em uma ligação. Porque se ouvirem, por favor, orem por discernimento e sabedoria para servirmos nossos irmãos na fé neste momento. E Marianne, asterisco, porque o nome dela provavelmente foi alterado, porque ela tá lá, né? Então colocar o nome dela verdadeiro poderia ser um risco muito grande para ela, né? Então ela é uma cristã que apoia a igreja secreta no Irã. E a foto que aparece ali é uma foto representativa, não é dela, né? E continua, cristãos enfrentam vulnerabilidade maior. Os cristãos no Irã não estão separados da sociedade neste momento. Eles choram as mesmas perdas, temem a mesma violência e permanecem na nação. Mas, além de estarem entre as vítimas fatais da violência, enfrentam uma nova onda de prisões e pressão. Além das restrições já existentes, como a impossibilidade de cultuar abertamente, agora, 2 pontos. Reuniões de igrejas domésticas tornaram-se ainda mais perigosas. Ministérios online estão sob vigilância constante. Telefonemas com líderes cristãos no exterior são feitos com medo. Novas prisões de cristãos foram relatadas nas últimas semanas. O perigo está até fora do país. Um casal cristão iraniano conhecido por seu ministério online foi detido sob risco de deportação, o que, segundo parceiros locais da Portas Abertas, resultaria em perseguição imediata no retorno ao Irã. Daí, abre aspas aqui, depois de 2 semanas consegui falar com a minha família. Graças a Deus estão vivos, mas muito abalados. Até as vozes deles estão diferentes. Ouvi que meu irmão foi mantido na prisão por 10 dias e espancado até a morte. Eles tinham medo de compartilhar mais detalhes por causa da vigilância. Fecha aspas. Quem falou isso foi um refugiado cristão iraniano, que o nome aqui é Majid, e não sabemos se é o nome verdadeiro, né? Então, esta aqui é uma das reportagens que eu queria compartilhar com vocês. Então eu quero ler para vocês um trechinho deste livro que eu comentei do irmão André. Está aqui a capa do livro. Quem não conhece, Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé. Eu vou ler o capítulo 11.
né, um trecho do capítulo 11, que é o Desafio Muçulmano. É um livro, vale a pena, tem 3 volumes esse livro. Tem o primeiro, que nós já fizemos uma série contando, quem não assistiu ainda, os mais novos do canal, que não conhecem, voltem lá naquela playlist sobre missionários e missões. Tem um monte de vídeos lá contando histórias do primeiro volume desse livro, que o irmão André contou das viagens dele, do trabalho missionário dele atrás da cortina de ferro, que ele fez logo na década de 60, né? São histórias muito interessantes. Mas ele diz aqui, então, esse capítulo 11, que ele fala sobre o desafio muçulmano. E diz: embora eu tenha viajado periodicamente ao Oriente Médio durante todo o meu ministério e feito ali muitos amigos cristãos, por muitos anos fui ingênuo em relação à presença da igreja em países rigidamente muçulmanos. Apenas supunha que não havia igreja ali, que os governos fundamentalistas islâmicos a haviam esmagado. Imaginem qual não foi a minha surpresa quando, no final dos anos 1970, um homem do Oriente Médio veio conversar comigo numa conferência dizendo: irmão André, quando é que o senhor visitará as igrejas do Irã? Ele se identificou como um pastor evangélico iraniano e falava sério. Boquiaberto, olhei para Johan, que estava ali ao meu lado, e depois dirigi-me ao homem. O que o senhor quer dizer com igrejas do Irã? Perguntei assombrado. Existe realmente uma igreja nesse país? O Ayatollah Khomeini estava no poder e o seu fanático regime islâmico condenava praticamente tudo o que seria do Ocidente. Por isso eu supunha que a igreja cristã já tivesse sido proscrita havia muito tempo, mas eu estava enganado. Eu e meu colega Johan finalmente fomos ao Irã pela primeira vez no inverno de 1981, no auge do poder de Khomeini e no meio da guerra Irã-Iraque. Os reféns da embaixada norte-americana em Teherã haviam sido libertados poucos meses antes. Nosso avião pousou no meio de uma terrível nevasca. Dentro do terminal a confusão era absoluta. Centenas de pessoas aguardavam horas pela bagagem e todos corriam alucinadamente para o local de retirada das bagagens quando chegava algo. Pessoas brigavam, berravam e xingavam-se de tão irritadas. Finalmente, avistamos nossas malas atrás de uma fileira de escrivaninhas e depois de pulá-las para chegar até os volumes, conseguimos passar pela alfândega e sair do aeroporto, onde um carro nos aguardava. O ambiente caótico do aeroporto parecia continuar no caminho até a igreja. A maioria dos sinais de trânsito não funcionava e as pessoas simplesmente ignoravam os que estavam ligados, provocando engarrafamentos e batidas. Finalmente chegamos ao pequeno edifício da igreja que ficava na mesma rua da embaixada norte-americana. Na frente havia uma grande praça e uma enorme mesquita, onde 1 milhão de muçulmanos se reuniam toda sexta-feira para as orações matinais. Dissemos um para o outro: o que aconteceria se 1 milhão de cristãos se reunissem toda semana para orar em Amsterdã ou Washington? Dentro da igreja havia uma pequena livraria onde se viam exemplares de O Contrabandista de Deus, que é o livro do irmão André, né? Recentemente publicado na língua persa. Eu até esperava que os cristãos reclamassem sobre a confusão econômica, política e espiritual em que o Ayatollah metera o país. Mas o que ouvi me deixou surpreso. Deus tem sido bom para conosco, disseram. Por causa de todo o caos e confusão, a igreja pode usar a mesma licença 5 vezes para imprimir mais Bíblias. Além disso, mais muçulmanos passaram a frequentar a igreja e os cristãos podiam partilhar com eles o amor de Deus, embora não lhes fosse permitido fazer proselitismo. No entanto, meus irmãos cristãos ainda fizeram outra afirmação surpreendente.
Khomeini foi a maior bênção que nosso país já teve, disseram-me, pois revelou a verdadeira natureza do Islã. Antes dele, o Islã era um pacote belamente embrulhado sobre o consolo da lareira. Khomeini pegou o pacote, abriu-o e mostrou ao mundo o que realmente há lá dentro. De fato, muitos com quem conversei haviam experimentado pessoalmente o lado sombrio do Islã na forma de intolerância, molestamento e frequentes inspeções e interrogatórios policiais. Mas a perseguição parecia somente fortalecer-lhes a fé. Que belo despertar provocou aquela visita. Depois de toda a pregação que eu fizera sobre país nenhum ser fechado aos olhos de Deus, percebi que vinha descartando lugares como o Irã e a Arábia Saudita, supondo que nenhuma igreja conseguiria sobreviver ali. Meus olhos se abriram e quis fazer algo acerca do problema. Primeiro informamos nossos parceiros de oração de todo o mundo e lhes pedimos que intercedessem pelos seus irmãos e irmãs do Irã. Então, nos anos 1980, começamos a financiar pequenos projetos para fortalecer a igreja, fornecendo materiais de estudo e bibliotecas para os pastores, além de auxílio financeiro às suas famílias. Enquanto persistíamos nas orações pelos líderes da igreja, Deus nos deu outra ideia. Por que não tirar alguns deles do país para uma semana de encorajamento, ensino e descanso? Certamente lhes faria bem um alívio de pressão diária da vida de ministros cristãos numa sociedade tão hostil à sua fé. Assim, em 1991 concebemos um plano para levar de avião 12 pastores principais e suas esposas até um país relativamente livre do Oriente Médio, onde pudessem tirar umas férias. Todos os preparativos tinham de ser feitos com muita discrição para não atrair a atenção da polícia secreta iraniana. Mesmo assim, enquanto Johan e eu esperávamos para pegá-los no aeroporto próximo de nosso centro de retiros, não tínhamos ideia de quantos dos casais conseguiriam sair do Irã. Os cidadãos iranianos normalmente podem viajar para fora do país, mas, como os pastores figuravam na lista de vigilância da polícia, a chance de ser seguidos ou detidos era muito maior. Preocupou-nos um pouco a informação de que o voo estava atrasado, mas quando finalmente chegou e os passageiros surgiram no portão de desembarque, reconheci alguns dos pastores que encontráramos antes. Suspiramos aliviados, pois pelo menos alguns deles haviam conseguido. Um por um os casais passaram pela alfândega. As esposas usavam véu sobre o rosto, mesmo com o calor que fazia, para não violar as leis iranianas. Todos se mantiveram razoavelmente reservados de início, pois ainda estavam em público, mas pude notar a empolgação nos seus olhos. Só um dos 12 casais foi parado na alfândega e tivemos que aguardar 45 minutos enquanto os dois eram minuciosamente revistados. Embora estivessem já fora do Irã, ainda os inquietava a ideia de que alguém os pudesse ter vigiado no avião. Só quando entramos na van alugada e saímos da área do aeroporto é que os casais puderam finalmente relaxar, como se tivessem contido a respiração durante todo o voo. As mulheres arrancaram os véus e todos riram. Era quase como se tivessem sido libertados da prisão. As condições das igrejas iranianas pioraram logo depois desse encontro. Pessoas foram presas, o escritório da Sociedade Bíblica foi fechado e vários pastores importantes deixaram o país, embora tenham continuado a trabalhar pelos seus irmãos e irmãs do Irã. Um dos homens que poderia ter saído, mas preferiu ficar, foi o pastor Haik Roszepian. Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Conheci seu irmão no encontro e mais tarde tive a oportunidade de conhecer o próprio Haik. Era um líder corajoso e dedicado que não se calou quando o governo iraniano tentou restringir as atividades e liberdades dos cristãos. Também vinha lutando pela libertação do pastor Dijab.
Em dezembro de 93, tive o privilégio de encontrar-me com Raik no Paquistão, onde nós dois participávamos como palestrantes de uma conferência de pastores. Fiquei extremamente impressionado com o fervor desse irmão e com os desafios que ele lançava. Uma coisa é palestrar sobre perseguição e sofrimento com base num conhecimento livresco. Outra, bem diferente, é ensinar com base na experiência pessoal. Tendo várias vezes escapado por pouco da morte, sempre por causa da fé, Raik era um legítimo representante da igreja perseguida do Irã. Embora tenhamos passado pouco tempo juntos, senti-me muito ligado a ele em espírito. Quando nos despedimos ao final do seminário, ele me olhou bem nos olhos, apertou firmemente minha mão e disse: "Quando eles me matarem, será por eu ter falado, não por ter me calado. Quando e não se." De volta ao Irã, Raik continuou a pregar corajosamente o evangelho. Também defendia vigorosamente seu irmão cristão Mehdi Dibaj, que naquela época já amargava 9 anos de cadeia. O pastor Dibaj era um homem notável, totalmente dedicado a Deus e disposto a morrer por ele. Em 2 desses 9 anos, Mehdi ficou confinado a uma cela escura de apenas 1 metro quadrado. Porém, neste tempo ele se aproximou tanto de Deus que, quando mais tarde foi transferido para uma cela comum com outros prisioneiros, pediu para voltar ao seu solitário cubículo. Ali, dizia o pastor, ele não seria ridicularizado e poderia ficar ininterruptamente a sós com Deus. No mesmo mês em que me encontrei com Raik, o governo iraniano decidiu formalmente acusar Mehdi do crime de apostasia, que acarretava a pena de morte. Foi-lhe permitido defender-se num tribunal, mas ele preferiu apresentar um testemunho profundamente comovente de sua fé em Jesus Cristo. Eis aqui um pedaço do trecho da sua defesa. Eles me dizem: volte à fé islâmica. Mas dos braços de meu Deus, quem poderia voltar? Será certo aceitar o que as pessoas dizem, ao invés de obedecer à palavra de Deus? Já faz 45 anos que convivo com o Deus dos milagres e a sua bondade para comigo é como uma sombra. Muito devo a Ele por seu amor e zelo paternal. Ele é o nosso Salvador e o Filho de Deus. Conhecê-lo significaria conhecer a vida eterna. Eu, pecador imprestável, acreditei em sua amantíssima pessoa e em todas as suas palavras e milagres registrados nos evangelhos e consagrei minha vida em suas mãos. A vida é para mim uma oportunidade de servi-lo e a morte é uma oportunidade melhor de estar com Cristo. Assim, não estou apenas satisfeito por estar na prisão para honrar seu santo nome, mas também pronto a entregar a minha vida por amor de Jesus, meu Senhor, entrando mais cedo em seu reino. Insensível, o tribunal o condenou a si mesmo e o sentenciou à morte na forca. Quando a notícia nos chegou, imediatamente alertamos nossas redes de oração e logo milhares de cristãos de todo o mundo intercediam pelo irmão Dibaj. O pastor Raik também orava, mas também o defendia publicamente. Menos de 3 semanas depois, recebemos uma maravilhosa resposta às nossas orações. O irmão Dibaj fora solto. Aparentemente, o clamor popular aliado a tantas orações fez o governo recuar. Mal sabíamos, porém, que o governo não havia desistido de sua meta, mas meramente alterara a estratégia. Em vez de passar pelo sistema judicial oficial, recorreria a meios clandestinos para fazer seu trabalho sujo. Poucos dias depois da libertação de Mehdi, Raik desapareceu enquanto se dirigia ao aeroporto de Teherã para buscar um amigo. Foi sequestrado e brutalmente assassinado. Assim, em meio à alegria pela miraculosa libertação do pastor Mehdi, lamentávamos profundamente a sorte do pastor Raik.
Senti especialmente a perda dessa alma gêmea, desse corajoso homem de Deus. No enterro de Raik, Mehdi disse: eu é que deveria ter morrido e não ele. Ele tinha mulher, família e um ministério. Mehdi também teve família um dia, mas enquanto estava na prisão, sua esposa se reconverteu ao Islã e o deixou. O assassinato de Raik foi só o começo. 5 meses mais tarde, Mehdi de Baj também foi morto, novamente em circunstâncias suspeitas. Depois, o sucessor de Raik, Tateus Micaelian, foi alvejado na nuca. 3 homens de Deus chacinados em 6 meses apenas. O governo, é claro, negou qualquer envolvimento nas mortes. O novo líder da igreja hoje mantém-se discreto e trabalha com uma equipe para minimizar os riscos. Esse é um relato do irmão André, como a gente viu, poucos anos após a Revolução Islâmica e depois, mais para frente, lá na década de 90. Então, esse problema da perseguição aos cristãos iranianos não se restringe a este momento onde o Irã passa por essa situação difícil, política, econômica, social e até natural, porque, como falamos, a questão da crise hídrica que eles estão passando lá, que é uma coisa muito séria, que está ajudando a piorar essa situação. Mas isso é algo antigo, faz parte do regime, faz parte desta cultura, da cultura islâmica, né? Esta perseguição. Isso não é uma coisa nova, isso já ocorre há muito tempo. E era isso que eu queria deixar claro aqui e compartilhar com vocês. Os detratores do cristianismo acusam a religião cristã de ser acusadora, castradora, de querer controlar o modo de viver das pessoas, o modo delas agirem, de serem, de se relacionarem. Enfim, chamam o cristianismo de ditatorial, de ditador. Os mesmos que falam isto sobre o cristianismo defendem o Hamas, o Irã, a Venezuela, Cuba e outras nações despóticas deste mundo e seus regimes, com aquele velho discursinho gasto, chinfrim, de soberania, mas fecham os olhos para atrocidades que esses regimes ditatoriais cometem contra a sua própria população. Diferentemente do islamismo, o cristianismo não força, não obriga ninguém a converter-se ao cristianismo, a ir à igreja no domingo, a participar da ceia, de cultos, de ir no Natal, na Páscoa, nessas datas. Ninguém é obrigado a fazer isso. Quem faz isto faz porque gosta, porque quer, porque ama a Deus e se sente bem fazendo isso e acha que isto é importante para si. Quem age desta forma obrigando são os islâmicos radicais. Basta ver como as coisas acontecem. Agora, o que fica claro neste contexto que nós estamos vendo aqui do Irã é que o problema na realidade não é um problema religioso, mas é político e ideológico. Porque ele não se trata de conquistar mentes e corações para a fé islâmica, mas sim a submissão silenciosa e sem questionamento dos governantes de plantão. Em outras palavras, trata-se de escravidão voluntária, se é que isso é possível. Escravidão voluntária, até lembrando que essas conversões muitas vezes se dão à base de uma arma apontada para a pessoa, com uma ameaça física de morte. Como vai ser resolvido esse problema? Bem, nós não sabemos nos próximos dias como as coisas vão acontecer,
Mas como eu já falei em um vídeo anterior, as soluções humanas sempre são temporárias e apenas paliativas. Porque o problema que causa tudo isto, que é o pecado, ele não pode ser retirado por homens. Não há como retirar o pecado de todos os problemas humanos. Não é possível homens retirarem este pecado, esse problema. Apenas Deus é capaz de fazer isso, e Ele já fez, oferecendo o seu próprio Filho como sacrifício para retirar de nós o pecado. Porém, os efeitos deste sacrifício só serão sentidos plenamente quando Cristo retornar para nos levar a habitar com Ele, ou seja, após a sua segunda vinda. Enquanto isto, o que nos resta fazer e o que é possível a nós cristãos fazermos é orar pelos que sofrem perseguições, orar pelas nações, pelos governantes, por aqueles que padecem nas mãos desses governos tirânicos, e pedir que Deus oriente tanto os governantes quanto os povos, para que, pelo menos temporariamente, esses povos possam ter uma relativa paz, tal como Deus já fez quando libertou Israel primeiro do domínio do Egito, levando-os para a terra prometida, e depois quando libertou-os do exílio babilônico pelas mãos de Ciro, que era também um ímpio, um idólatra, mas o povo pôde retornar e recomeçar a sua vida na sua terra, reconstruir a sua vida. Foi uma paz provisória, paliativa, que nós sabemos que não foi duradoura. No ano 70 depois de Cristo, eles foram novamente espalhados pelo mundo, quando o templo foi destruído por Tito, mas eles voltaram novamente para sua terra. Desde 1948 estão lá novamente. E também ainda não tem essa paz plena. Só será possível isso quando Cristo retornar. Afinal de contas, devemos lembrar que nós aqui, nesta terra, nós somos forasteiros, estamos apenas de passagem. Que Deus abençoe as nações deste mundo e a cada um de nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.